Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e feliz ano novo! Feliz 2026 para todos vocês. Hoje é dia 1º de janeiro, cara, tem vídeo aqui no canal. Não gravava vídeo desde o ano passado, né, gente? Pô! E bem, hoje faremos um vídeo de pontos perdidos de Gabriel Bortoleto. Vocês pediram e tá aqui fazendo, né? Inclusive eu tô aqui com a roupa do Bortoleto e você pergunta, tá ao contrário? Tá ao contrário porque casa de apostas aqui não, tá? Casa de aposta aqui não. Não aposte, tá? Dica pra vida, não aposte. Inclusive, esse vai ser o primeiro vídeo do canal editado no Premiere, cara. Tô fazendo essa transição aí de Vegas pra Premiere. Espero que o Premiere seja bom e que adeus Sony Vegas, cara. Adeus. Mas enfim, hoje a gente vai ver quantos pontos o Bortoleto perdeu em 2025. Se é que são muitos, cara, mas vamos fazer a análise. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem. Bora para o vídeo. Gente, antes de tudo, bora entender como vai funcionar essa bagaça. Se você não sabe, caiu de paraquedas aqui. Temos o quadro Pontos Perdidos, onde analisamos quantos pontos um piloto X perdeu em uma temporada. A playlist, inclusive, vai estar aqui no card. E bem, nós vamos ir analisando corrida a corrida de 2025, para ver quantos pontos o Bortoleto perdeu por erro dele, quantos por erro da equipe, a Sauber, e quantos por erros de terceiros, um piloto ali que atrapalhou. Cara, tá um calor do cacete, eu tô de casaco, né? Vai entender. A gente tem que lembrar que é o ano de estreia do Bortoleto, erros são completamente normais. Até o GP de São Paulo dava para dizer que ele tava errando bem menos que os outros novatos. Talvez não menos que o Radiar, mas tava bem. Só que após Interlagos foi uma sequência horrível. E assim, gente, será o vídeo mais difícil desse quadro até hoje. Porque estamos falando de alguém numa Sauber. Pontuar por si só já é bem difícil. Então vão ter muitos erros aqui que não vão mudar absolutamente nada. Ele vai sair de, sei lá, de P20 para P19, de P18 para P12. Sai de 0 pontos para 0 pontos, de água para water. Ou seja, vai ser mais importante aqui ver quantos erros foram cometidos do que necessariamente quantos pontos ele perdeu. Até por isso, e por não ter uma grande referência, só o Hulk, que já aviso, é inalcançável, vamos focar nos pontos perdidos e nos GPs com erros, e não na tabela. A classificação então será só mostrada no final do experimento. Fechado? É, tá bom. É isso, gente, acho que vocês entenderam, então vamos para a primeira corrida, o GP da Austrália. Toca, né, Damião da Rocha? O Bortoleto chegou com muita moral na Fórmula 1, campeão da Fórmula 3 do ano de estreia, campeão da Fórmula 2 no ano de estreia, iniciaria sua trajetória na tradicional Sauber. Ao lado de Nico Hülkenberg, um baita piloto, não é de elite, mas é um baita piloto difícil, só que a Sauber na ocasião era o pior carro do grid, e vinha de uma temporada onde foi de longe a pior. Depois o carro evoluiria para um que brigasse por pontos de forma constante, mas enfim, logo no qual o Bortoleto foi para o Q2, eliminou Antonelli e Hülkenberg. Baita começo, só que vem a corrida, com chuva e o brasileiro sofreu bastante. Não tava com ritmo bom, enfrentava problemas de freios, e na volta 46, naquele caos da chuva repentina, ele bate e sai da corrida. Aqui é difícil calcular ou dizer que ele pontuaria, pois o Bortoleto tava tipo 15 segundos atrás do companheiro dele, o Hülkenberg, mesmo uma posição atrás. Enfrentava problemas de freios, então contra Ferraris e o Piastri seria difícil pontuar, por isso não considerei, mas dava. E aqui, por conta de um erro da equipe do piloto que errou, não sabemos se a suspensão foi realmente a causa do acidente, porque ela dá aquele estralo depois da rodada, mas antes da batida. Enfim, não perde pontos aqui, mas com certeza ficaria perto. Erro de piloto e equipe. Vamos para a China. A gente toca, né, Damião da Rocha? Na China, o Bortoleto sofreu na sprint e na corrida, mesmo com chance zero de pontuar, já que o carro tava bem ruim no início de 2025. Ele faz o bom quali na sprint, tava ali numa briga muito interessante no fundo de pelotão, e no final da sprint, o Durham roda ele. O que fez o brasileiro sair de 16º para 18º. Pô, Durham! Parabéns, viu, seu cocô? Pô, rapaziada, tive que trocar de roupa aqui porque não dava, velho. Pô, tava aqui, tava evaporando quase que. A tampa da panela tava fervendo. Fico aqui agora com a camisa do Vettel, né? Que é 5 no fim das contas, então segue o jogo. E na corrida ele roda sozinho no começo, erro dele aqui, né? Pode contar. Porém, fez uma boa corrida, tinha um ótimo ritmo e terminou na frente do Hülkenberg. Ou seja, aqui tivemos erros de terceiros na sprint e do Bortoleto na corrida. Mais 0 pontos perdidos. Gente, eu tô falando que vai ser difícil. Nas duas provas seguintes ele sofreu com o carro, não foi bem mesmo. Tanto no Japão quanto no Bahrein. Mas nada de erros, no máximo uma largada ruim em Suzuka. Mas aí vem Jeddah. A gente toca, né,
né, Damião do Arrocha? Jeddah foi talvez o pior fim de semana dele no ano em questão de ritmo. Até porque na reta final tivemos Las Vegas e Interlagos que foram piores no geral, mas aquele não tinha ritmo, foi o último colocado na corrida e ainda por cima errou. Logo no qual ele errou sozinho na curva 1 ao entrar com muita velocidade e ficou no Q1. Ele provavelmente ficaria no Q1 sem o erro, porém aqui tá, é erro. E na corrida cometeu alguns errinhos que se mostrariam cruciais, pois ele perdeu a 19ª posição para o Durham na linha de chegada. Então assim, sem esses erros dele, ele provavelmente seria 19º ao invés de 20º, último. Mas nada além disso. Miami agora. A gente toca, né, Damião do Arrocha? Miami foi um bom fim de semana do Bortoleto, com um bom ritmo, potencial de um bom resultado, mas teve um azar muito grande. Na sprint nada de grave aconteceu, foi 15º, beleza, mas na corrida ele largou em 13º, estava em 13º, o ritmo era bom pro carro que ele tinha, só que aí um problema em seu carro, uma perda de potência, o tirou da prova. Outra vez ele provavelmente chegaria em 13º ou perto disso, porém não pontuaria. Até agora nenhum ponto perdido. É que vídeo, hein? A gente toca, né, Damião do Arrocha? A corrida em Imola foi muito frustrante porque tinha potencial. O carro melhorou, mas a Sauber jogou tudo fora. E assim, as estratégias da Sauber vou contar muito aqui, tá? Sim, foi um calcanhar de Aquiles. O brasileiro largou em 14º, tava em 13º, ritmo legal outra vez. Só que a Sauber parou ele muito cedo. E ainda decidiu fazer 3 paradas com VSC e Safety Car. Enquanto com o Hülkenberg eles fizeram apenas uma parada e deu muito certo. Óbvio, dificilmente pontuaria, pois nem o Hulk pontuou, mas dava para terminar na posição do Hülkenberg, 12º lugar. Enfim, estratégia horrível, culpa da equipe, mas nada de perder ponto ainda. A gente toca, né, Damião do Arrocha? Cara, o GP de Mônaco foi uma zona, uma resenha, estratégias bizarras de todos. A Sauber não foi mal aqui ao meu ver, mas teve um momento que conta aqui, que é o mergulho do Tonelli que ocasionou ele no muro e jogou o Bortoleto lá para o fundão. O Bortoleto poderia ter feito muito melhor aqui, não ter aberto a brecha, cara, ter fechado espaço pro Tonelli, mas assim, aqui conta como erro de terceiro. No fim, isso sem querer acabou ajudando a estratégia do Bortoleto. Então não muda nada, P14. Vem Espanha agora. A gente toca, né, Damião do Arrocha? Vou falar para vocês, a estratégia da Sauber no GP da Espanha não foi de todo ruim. O problema foi o azar do safety car no final que tirou qualquer vantagem de pneu. Ele podia ter pontuado no final, mas foi ultrapassado pelo Alonso, não conseguiu passar o Lawson, o demérito dele aqui no caso. E aqui eu vou contar como erro da equipe por uma coisinha, ter botado ele para largar com o pneu usado, o que foi fundamental para a largada que não foi boa. Pô, Sauber! Pô, Sauber, me ajuda aí. É uma incompetência. Só que ainda nada de pontos perdidos. Nada, ô carro ruim. A gente toca, né, Damião do Arrocha? No Canadá, vamos com outra estratégia ruim da Sauber, com o Bortoleto largando de 15º e seguindo lá. Mas sabe, sei lá, o porquê eles fizeram uma estratégia esperando um safety car? 48 voltas iniciais com o pneu duro, sem necessidade por esperar um safety car. O Hülkenberg largou de pneu médio e se deu bem, enquanto o Bortoleto se lascou com o pneu duro. Com uma estratégia boa, ele poderia ter sido o 12º na frente do Tsunoda ao invés de 14º. Então, de novo, é erro de estratégia da equipe, mas 0 pontos perdidos. Cara, esse vídeo tá muito ruim. A gente toca, né, Damião do Arrocha? Enfim, uma corrida em que o Bortoleto pontua. Vamos, rapaziada, vamos. Vamos com o GP da Áustria. O primeiro Q3 da Sauber no ano e uma grande prova em que ele terminou em 8º. Porém, a estratégia... Outra vez? Bortoleto chegou em Alonso e Lawson no final, mas não conseguiu passar. Porém, ele mesmo disse que se a corrida tivesse umas 2 voltas, seria certo que ele seria sexto. Então, bicho, era só ter feito a última parada umas voltinhas antes. Porque na hora já tava dando a impressão de que eles estavam alongando demais o stint. Ele tava perdendo quase 1 segundo por volta enquanto ficava na pista com os médios. E depois, quando parou, tava ganhando quase 1 segundo por volta. Então, gente, dava para pegar a P6. Por isso é erro de estratégia da Sauber. Assim, ele perdeu 4 pontos, enfim, pontos perdidos, enfim, segue! Sucesso! A gente toca, né, Damião do Arrocha?
Arrocha. O GP da Inglaterra foi outra frustração, porque ambas as Saubers caíram no Q1, mas um foi para o pódio. O outro abandonou com poucas voltas. E aqui vai tudo na contra o Bortoleto. No início, antes mesmo da largada, alguns pilotos optaram por parar nos boxes para colocar slicks. Isso já na volta de apresentação, e o Bortoleto foi um deles. Hülkenberg, por exemplo, recusou isso e se deu bem. E depois o brasileiro perdeu o controle de sua Sauber e bateu sozinho na volta 4. Aqui vai inteiramente na culpa dele, desde a escolha de colocar slicks, que aí é inexperiência mesmo, ele vai aprendendo, até a própria batida que não tem como. E aqui, considerando que todos que pararam antes se deram muito mal, ele poderia terminar em 10º no lugar do Russell, acredite. Ou seja, um ponto perdido por culpa dele. Depois disso, um pouco de paz, uma sprint boa na Bélgica com uma P9 que também foi resultado na corrida, ele pontuou na Bélgica, 2 pontinhos em Spa, e na Hungria fez a sua melhor corrida, terminando em 6º, provaça. Mas óbvio, voltam os problemas. Toca, né, Damião do Arrocha? O GP da Holanda em Zandvoort era promissor, ele largava em 13º, mas deu tudo errado. É verdade, a Sauber não tinha ritmo, dificilmente iria pontuar, até por isso eu tô considerando uma P11 aqui, porém ele teve um problema de embreagem que o fez cair para último na largada, e que de tabela acabou resultando na asa danificada após um toque com o Stroll. Fora a estratégia sem noção, por exemplo, de manter os pneus usados na relargada do safety car do Leclerc. Enfim, cara, deu tudo errado, carro e estratégia, e a equipe tirou o resultado ok. Bora para a etapa seguinte. Sucesso! A gente toca, né, Damião do Arrocha? O GP da Itália foi um bom fim de semana de Gabriel Bortoleto, onde chegou na 8ª posição após a punição de Antonelli, uma boa corrida. E não vai ser alterado nada aqui. Porém, vamos ter que contar um erro. O brasileiro era o 6º colocado no início de prova, e quando realizou a parada, voltou atrás de Fernando Alonso após um pit ruim. Isso não mudaria o resultado, porém você pensa, erro da equipe, certo? Não é bem isso. Bem, o próprio Bortoleto falou que na real foi erro dele que entrou ali forte demais. Então por um erro dele a parada foi lenta. E nisso perdeu um tempinho. Mas muda nada aqui, ele foi P8, segue P8, bom resultado, beleza, só conta o erro, tá? Aí teríamos uma sequência difícil, mas sem erros. Ele foi P11 no Azerbaijão, uma corrida boa até, mas não deu para pontuar. Em Singapura e em Áustria ele sofreu com o ritmo e passou longe de pontuar. E no México, após sair no Q1, ele fez uma corridaça e terminou em 10º, pegou um ponto, cara, provaça. Mas aí, Brasil. Sucesso! A gente toca, né, Damião do Arrocha? Corrida de casa, GP de São Paulo, todos com hype lá em cima por contra o Bortoleto. É Bortoleto, é Bortoleto. Enfim, o brasileiro correndo em casa na Fórmula 1 após tanto tempo, mas não tem erro. Se tem um movimento verde e amarelo na torcida, vai zicar, vai dar ruim. Na sprint ele tava fazendo uma boa prova, era o 11º, até que tentou fazer uma ultrapassagem no Albon, errou e bateu muito e muito forte. Isso acabou condicionando seu fim de semana, pois ele nem participou do quali. Talvez sem isso o resultado seria diferente, mas é impossível de calcular. E na corrida, logo na primeira volta, Bortoleto errou após ser espremido pelo Stroll e tava fora. Aqui foi erro dele, tá? O Stroll não colaborou, mas foi erro dele. Dificilmente acho que o Bortoleto iria pontuar aqui, então não conto pontos. Mas foram erros na sprint e na corrida. Uma pena, cara, assim. Tomara que ano que vem venha alegrias aqui dentro de casa. Vegas, agora adeus, Sony Vegas! A gente toca, né, Damião do Arrocha? Em Las Vegas ele teve outro fim de semana difícil, sofrendo e se encontrar e seria muito difícil de pontuar. O Hülkenberg conseguiu, o Bortoleto não sei não. Só que, gente, ele largou desse jeito aí. É o troco do Stroll, toma aí, receba. Um erro gigantesco, ele perdeu completamente o ponto de freada e bateu forte. Acho que na melhor das hipóteses ele poderia ser, sei lá, 14º, não era um bom fim de semana. Então, 0 pontos perdidos, mas é erro dele, tá? Anota. Sucesso! A gente toca, né, Damião do Arrocha? No Qatar o Bortoleto não errou, mas temos uma situação inédita aqui. Ele vai perder ponto aqui por consequência de uma outra corrida. Ou seja, ele perde ponto no Qatar, mas o erro conta pra Vegas, pois ele foi punido em 5 posições pela batida no Stroll. E o Bortoleto falou que pontos eram possíveis. E sem isso, dado tudo que aconteceu, a loucura que foi a estratégia dessa corrida, eu considero que ele seria 10º, conquistaria um pontinho na frente do Tsunoda. Dava para conquistar isso. E para finalizar, Abu Dhabi.
A última corrida foi ótima para o Gabriel em questão de desempenho, cara, de ritmo, de performance. Ele foi para o Q3, sétimo no grid, tava voando e realizando uma ótima corrida em sétimo também. E provavelmente terminaria nessa posição, porém o seu carro começou a apresentar problemas. Ai, não! E na metade final caiu de sétimo para 12º. Esse problema foi dito pela própria Sauber. Então, gente, por uma questão da equipe da Sauber, ele perdeu 6 pontos na última corrida do ano. Assim, galera, finalizado tudo e bora ver como ficaria a tabela. O brasileiro perdeu no total 12 pontos. E assim sairia de 19 para 31 pontos. Indo para 18º na frente de Gasly, ficando somente um pontinho atrás de Stroll e Tsunoda, que teriam um ponto descontado em Abu Dhabi e Qatar respectivamente, pois o Gabriel terminaria na frente deles. E se quiser, você pode fazer aí um cálculo e uma força para poder ter mais pontos em algumas corridas como Espanha, Imola, Canadá, São Paulo, Austrália. Aí ele podia subir bem, mas vale lembrar, o Hülkenberg fez 51 pontos na vida real, 50 pontos naquele experimento, pois teve ponto tirado em Abu Dhabi. No fim, Bortoleto perdeu 2 pontos por culpa dele na Inglaterra e no Qatar, e 10 por culpa da equipe na Áustria e em Abu Dhabi. Os terceiros não tiveram impacto. Agora os GPs com erros foram 7 com erro dele, 8 com erros da equipe e 2 com erros de terceiros, totalizando 15 GPs com erros. E não se assuste, tá? A matemática não tá errada, que em alguns casos tiveram assim 2 contando em uma corrida só, como na China, que teve erro de terceiros na sprint e erro do piloto na corrida. No fim, gente, concluímos que o Bortoleto fez um bom ano de estreia, com seus erros é claro, mas teve bons acertos e um bom azar. Por exemplo, ele empatou com o Hulk na batalha de quali, em alguns lugares bota até ele como vencedor por conta de São Paulo. E que assim, a tal da Sauber tem que melhorar as estratégias, assim, tá um negócio triste. Então só desejamos que ele tenha um ótimo 2026 pela Audi agora, né, que é uma equipe de mais responsa, enfim, e tenha um bom ano de consolidação na Fórmula 1. Dessa forma, nos vemos no próximo vídeo. Feliz ano novo! Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que é muito legal, tá? Na descrição tá nosso Instagram, Primeira Fila F1, o Twitter, que é F1, e também o Discord, tá? Tudo lá embaixo, ok? Aqui na descrição não, aqui do lado tem os membros, muito obrigado aos membros também. Valeu aqui, ó, coraçãozinho pra vocês. Muito obrigado a todos os membros, tá? Sugestões, comentários, e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!